Cumprimentamos a todos nossos queridos e amados irmãos, professores, alunos, superintendente, pastores, líderes, com a paz do Senhor. Com muita alegria que nós damos continuidade à nossa revista que estamos estudando, lições bíblicas, segundo trimestre de 2019. Nós estamos estudando sobre o tabernáculo, símbolo da obra redentora de Cristo. Hoje já estamos na terceira aula, onde nós vamos falar sobre entrando no tabernáculo, o pátio. Queridos amados, com muita alegria que nós damos continuidade e desde já apresentando o nosso texto bíblico em classe, Êxodo capítulo 27, versículo 9 ao 19, que tem como textuário João 10 e 9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. Hoje o assunto especial. Trataremos sobre o tabernáculo, sobre a primeira parte, o pátio. Hoje nós vamos falar do pátio, a sua posição entre os filhos de Israel e também a construção da cerca, onde Deus guardava a sua morada. Então, nós vamos ver tudo isto na aula de hoje, ok? Também, como foi feito a porta do pátio. Há muitas perguntas a respeito da porta do pátio. E quantas portas tem o tabernáculo? Então, este é o nosso assunto de hoje, com muita alegria que nós vamos iniciar glorificando a Deus com toda a sua divindade. Queridos e amados irmãos, de acordo com o Êxodo capítulo 27, versículo de 11 ao 18, estudaremos a parte exterior, que é chamado de átrio. Esta parte exterior, nós vamos ver suas colunas, suas bases, as medidas e a tipologia. Por quê? A tipologia desta parte externa, o corpo, é igual ao corpo da vida humana, ok? Então, a gente ainda não vai estudar essa parte aqui, Que parte é essa? Os dois lugares internos, que é o lugar santo e o lugar santíssimo. Porque essas duas partes aqui são a tipologia das outras duas partes da constituição do homem. Eu tenho o lugar santo, que seria a alma, e eu tenho o lugar santíssimo, que seria o espírito humano. Então hoje nós vamos estudar essa parte aqui, externamente, que é um tipo do corpo humano. Glória a Deus. Então vejamos, meus queridos amados irmãos, estudaremos o átrio e entrando neste lugar. Glória a Deus. Então vamos lá. Vejamos agora as colunas. A revista conta 60 colunas, onde eram colocadas toda a cortina, ok? E também essa coluna, cada coluna, um pé chamado de quê? Base de cobre. Essa parte aqui é chamada de base de cobre. Glória a Deus. Então vamos estudar essa parte aqui, Por quê? Porque nós tínhamos também as argolas, ou conhecido colchetes, aonde segurava, de acordo com a lição, as varas. Em outra tradução em outro estudo é encontrado as cordas. Então, meus irmãos, por que 60 colunas? Então, essas 60 colunas eram distribuídas aqui, certo? Essa aqui são colunas, que é uma coluna. Então, nessas colunas passava-se, as cordas, para segurar o quê? A cortina. Então, veja que nós temos a cortina, nós temos
a coluna e nós temos as argolas, as conexões para receber varais ou cordas. Com isso a gente percebe, são 60 colunas distribuídas nos 4 lados. 1, 2, 3, 4. Então, se nós circularmos isso aqui, e nós colocarmos de acordo com como está na nossa lição, aqui nós temos o leste, o oeste, o norte e o sul. Então, nós percebemos que, de acordo com a nossa lição, nós temos o lado ocidental, este lado aqui, ocidente, aonde o sol se põe, é chamado também de poente, e nós temos o lado aonde o sol nasce, ou nascente, chamado também de lado oriental, que é o oriente. Então, todo o tabernáculo deveria ser feito quando eles iam andando na frente do sol, aonde o sol nascia. Glória a Deus. Então, todo o tabernáculo, templos e até mesmo o jardim do Éden era para frente do sol. Então, percebemos que as 60 colunas que existia em todo o redor, de acordo com as metragens em côvados que nós tínhamos aqui, ó, desse lado aqui, ó, media-se 100 côvados. Por que 100 côvados? Porque nós temos uma medida aqui exata, 44,4 metros. Esta aqui era chamado de comprimento. Então, esse aqui é o comprimento. Nós tínhamos a largura. Então, essa largura aqui era a metade dos côvados. Então, eu tinha 50 côvados de largura. Então, a metade seria 22,2 metros. E nós tínhamos também a altura. Ó, essa parte aqui, aonde a cerca recebia o quê? A cortina. Então, nessa altura aqui, ó, nós tínhamos o quê? 10% da largura. Então, eu tenho largura, comprimento e altura. Então, a altura seria 10% da largura. Então, calculando 10% aqui, é só inverter. O quê? A largura são 22,2, então seria 2,22. Então, coloca aqui na altura 2,22 metros. 2 metros e 22 centímetros. São medidas reais exatas. Na revista, o comentarista, arredondar isso aqui para 45 metros. Ok? Nós estamos dando dados literais do côvado. Então, meus irmãos, nós tínhamos na divisão dos lados, colocando-se as 60 colunas. Vamos lá? Então, essas 60 colunas, nós dividimos quantas para cada lado? Nós tínhamos 20 colunas para esse lado aqui, certo? 20 colunas. Então, se contava 20 colunas aqui, ó, até chegar lá em cima, ó. Então, cada lado aqui tinha 20 colunas, ó. Esse lado aqui e esse lado aqui. Eram 20 colunas. E eu tinha 10 colunas para largura. Então, nós vemos que era 20 colunas para cada comprimento. Este aqui é o comprimento. Daqui para cá, ó. Daqui para cá é o comprimento. Então, nesse comprimento, nós temos 20 colunas desse lado, e do outro lado, também nós temos 20 colunas. Certo? E na largura, como é a metade, ok? Nós temos 10, daqui para cá nós temos 10 colunas, e do mesmo jeito, o outro lado também 10 colunas. 10 colunas. Então, 20 com mais 20, 40.
com mais 10, 50, com mais 10, 60 colunas. Estas eram as colunas que nós estamos distribuindo no pátio, chamado átrio. Então, estas colunas, vocês podem ver assim também, ó. Faz um quadrado, certo? Você faz aqui uma cruz, ou um X, certo? E depois coloca 20 aqui, 10 e 10. Então, pronto, eu já tenho 20 com mais 20, com mais 10 e com mais 10. 60 colunas. Para memorizar. Então, vamos lá. Cada coluna tinha uma base. E essa base era feita de cobre. Então, eu tenho colunas e tenho base. Então, essas bases eram feitas de cobre. Certo? De cobre. Então, vamos lá. Quantas bases nós tínhamos? Também 60 bases. Glória a Deus. Vamos estudar devagar, porque esta aula é uma aula mais técnica. E é onde nós vamos ver como é que vai ser tipologicamente cada peça que está no átrio. Então vamos lá. Nós estamos estudando sobre a parte do átrio. Onde ficava o quê? O lado do sul e o lado do norte. É só ver esse lado aqui, ó. Esse lado aqui é o lado do sul. Esse lado aqui é o lado do norte. Então, toda vez quando você fala lado do norte, você vai se lembrar da mesa que está aqui, ó. Toda vez que você falar do lado do sul, então, para me lembrar, eu vou fazer um candeeiro aqui, ó. Então, este candeeiro me lembra que esse lado é do sul, porque está no lugar santo. E no outro lado nós temos a mesa. Então, a mesa está do lado do norte. É uma maneira de memorizar. Vamos lá? Então, o lado do sul fica marcado pelo candeeiro. E o lado do norte é marcado pela presença da mesa. Glória a Deus. Então, os colchetes, anéis de conexões, esses colchetes aqui, ó, que segurava essas cordas ou varas, é chamado de conexões ou colchetes de prata. Nós vamos estudar todos esses elementos, viu, irmão? É uma aula nova, nunca ministrada. Uma aula nova, totalmente nova. Glória a Deus. Então, conforme foi dito, Senhor, farás também o átrio. E foi dado o comprimento, 100 côvados de altura. Nós temos a largura, 50 côvados, então 50% de medida da altura. E nós temos a altura de 10% da largura. Então, eu tenho 10% da altura, que é exatamente, já foi estudado aqui nesse momento, ó, 2 metros e 22 centímetros. Quando você for falar da altura, lembra-se da largura. Quando for falar da largura, lembra-se do comprimento. Glória a Deus. Comprimento, 100 côvados, largura, 50 côvados e altura, 5 côvados. O que é isso? É que eu tenho 10% da largura, que é 50 côvados. Então, 10% de 50, 5. Glória a Deus. Muito fácil, né? Então, vamos lá. Veja, esse 50% tanto é desse lado, tanto é desse lado como é desse lado aqui. Então, quando eu falar desse lado, eu estou me referindo também a este lado. Quando eu falar desse lado, certo? Aqui, o comprimento, também estou me referindo a este lado. Agora vamos falar sobre a entrada do pátio. Glória a Deus. Vamos falar sobre a entrada do pátio. Vamos lá. Mais uma vez. A aula hoje está uma bênção. Grandes revelações vamos ter ainda no decorrer desta aula na tipologia. Ainda estamos só mostrando o que está escrito no texto da leitura bíblica em classe. Então, vamos ver o que? A entrada, de acordo com Êxodo. Veja aí o capítulo
27, versículo 14, 15 e 16. Está na leitura bíblica em classe. Então, vamos ver a entrada. Vamos lá. Como era a entrada? A entrada é essa parte aqui, meus irmãos. Vamos fazer colorido? Vamos lá? Fazer colorido. Ó. Fazer maior. Quanto maior, melhor. Para assimilar. Vamos fazer maior. Ó. Pronto. A entrada é essa aqui. Porque fica do lado do sol. Certo? Vamos fazer a entrada. Vejamos. Na entrada, o Senhor disse que nas extremidades, nós vamos ter, nas extremidades, 15 côvados e 15 côvados. Ok? Então, se são 50 côvados, está faltando quantos côvados? 15 com mais 15, 15 com mais 15, 30. Então, está faltando 20 côvados. Glória a Deus. Então, se contra 3 colunas para cada extremidade. Eu tenho 1, 2, 3. 1, 2, 3. Isso aqui são colunas. Aquela coluna que a gente fez aqui, ó. Colunas com as suas bases. Ok? Com as suas bases. Vamos lá. Ó. Aqui nós temos no meio a entrada. Aqui nós temos só as extremidades com 3 colunas, 15 côvados cada uma. Então, cada lado, na medida correta, é 6,66 metros. Ok? Aqui é 6,66 metros. E nós temos o 20 côvado, que é correspondente a 8,88 metros. Então, na entrada, nós vamos ter quantas colunas? Vamos lá. É só se lembrar, irmãos. 10 colunas, 10 colunas. 20 colunas, 20 colunas. Então, eu estou falando só de 10 aqui, ó. Colunas. Então, eu tenho 3 de um lado, 3 do outro. Já dá 6. Então, para entrar no átrio, eu tenho mais quantas? 4. Porque eu já tenho a extremidade 3 com mais 3. Então, eu tenho 4 colunas para a entrada. Glória a Deus. Então, nessas 4 colunas, olha aí, quantas portas nós temos? De uma para uma, nós temos a primeira entrada. Das, ó, 1, 2, 3, 4 colunas. Da primeira para a segunda, a primeira entrada. Da segunda para a terceira, a segunda entrada. Da terceira para a quarta, nós temos a quarta entrada. Então, nós temos quanta entrada? 3 entradas. Quantas colunas? 4 colunas. Então, são 4 colunas. Olha aí. Mas também são só 3 entradas. Tem revelação aqui, viu, irmãos? Nós estamos só mostrando no desenho, porque a gente lê o texto e não entende. Mas quando a gente desenha, fica tão fácil o entendimento. Então eu tenho 4 colunas na entrada, mas são só 3 portas. Nós temos aqui na frente o quê? A cortina com 4 cores. Veja aí, na sua revista. As 4 cores da cortina. O azul, a púrpura, a realeza, o carmesim e o branco. Esse aqui eu vou revelar agora, nesse momento. Vamos revelar as cores daqui, ó, dessa parte aqui da cortina, ó. Eu tenho cores. Na revelação nós temos, ó, faça isso aqui, ó, para nós vermos as cores e a revelação do que está se referindo. Vamos colocar as cores, vamos lá. Púrpura, coloca aí, púrpura, aqui é o primeiro. 2, carmesim. 3, nós temos o branco, que é o linho fino de branco, então é branco.
4, nós temos o quê? O azul celeste. Ok? Então, qual é a revelação? A revelação não é só os 4 evangelhos. Porque a revista já deixa claro. Então não está revelado porque já está dito que são os 4 evangelhos. 1, 2, 3, 4 evangelhos. Ok? A revelação é que a púrpura, alguma coisa está revelada, mas a gente vai passar maior revelação. A púrpura revela que Jesus Cristo é rei. O carmesim revela que Jesus Cristo veio como servo sofredor. O branco revela que Jesus veio como homem sem pecado, que ele era santo, justo e bom. Então representa a justiça do segundo Adão, que cumpriu toda a justiça de Deus. Justiça do segundo Adão. Então, o azul mostra que Jesus é Deus. São 4. Outra revelação. As 4 colunas vai indicar, essa aqui é a primeira entrada. Ó, a segunda entrada e a terceira entrada. Glória a Deus. A segunda entrada é no lugar santo. Então tem quantas colunas? 1, 2, 3, 4, 5. 5 colunas para entrar onde? No lugar santo. Isso aqui vamos falar mais na frente, para não confundir. Eu quero mostrar o seguinte, que as 4 colunas me levam às 5 colunas. Para mim entrar aqui, eu preciso de quê? Da revelação dos 4 evangelhos, que me mostra 3 entradas, que é a divindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Já é a revelação das 3 portas. Então, essas 3 portas, Pai, Filho e Espírito Santo. As 4 colunas, os 4 evangelhos, que representa Jesus como rei, Jesus como servo sofredor, Jesus como homem e Jesus como Deus. Que me remete às 5 colunas do lugar santo, ó, desse lugar santo, onde eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 colunas, referente aos 5 ministérios, ok? Estou dando só o começo da revelação. Vamos para frente? Vamos para frente. Meus amados, as 3 colunas, cada uma das 3 colunas tem 3 bases. Sempre lembrando das bases. Todas têm bases. Aqui também todas têm bases. Tem um significado profundo aí nessas bases. Isto de cada lado. 3 colunas de um lado, 3 do outro. Na entrada, 4. Então, Deus está o quê? Fazendo. Deus está guardando a sua morada. E habitarei no meio deles. Então, Deus está guardando. Como é isto? Lembra do Éden? Deus, ele fez o quê? Um rio como meio de proteção. Ó, um rio que descia lá do trono de Deus, que fazia 4 cabeceiras. Glória a Deus. Estas 4 cabeceiras eram a proteção para o Éden. Glória a Deus. E o homem morava aqui, no jardim, sendo protegido. Esta é a casa do homem, onde Deus vinha todos os dias, às 6 horas. Então, as laterais, a cerca, estão protegidas. Agora, o sentinela das 3
das três, entrada, tem que vigiar. Assim como Adão recebeu ordem, guarde o jardim, não deixa a serpente entrar, não deixa os filhos de Arão morrer no lugar santo, glória a Deus, no lugar santíssimo também, não deixa os homens entrar lá. Então somente tu, Adão, tua mulher, pode ficar aqui. Esta é a tua casa, esta é a tua morada. Proteja, guarde. Então, o sentinela tem que vigiar as três portas, uma, duas, e ainda temos três portas aqui. Glória a Deus. Estou falando porta de uma forma geral. Uma porta, duas portas e três portas. Porque são três lugares. Glória a Deus. Então, na distribuição, nós temos 15, 20 e 15. Lembrando ainda dos côvados e medidas exatas. Não esquecer. Este 20 côvado aqui, este 20 côvado aí, se nós somarmos com os 15 e com os 15, pode olhar, some esses valores, vão dar, sabe quanto aqui? Ó, 22,2. Os mesmos 50% daqui. Se lembra desse comprimento aqui? 44,2 ou 0,4? Então a metade, 22,2. É só somar isso aqui. E vai dar 22,2 metros. Deus é um Deus perfeito. E mostra que a matemática também é perfeita. Então, o pátio na entrada, 4 colunas e 3 entradas. O que é que nos lembra? A divindade revelada nos 4 evangelhos. A divindade representada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Pelas 3 portas. Revelado pelas 4 colunas, os 4 evangelhos. Mas tendo uma base sólida, que é as bases de bronze. Nós vamos estudar sobre essas bases, muito profundo. Então, as 4 colunas estão firmadas nas 4 mensagens. Quais são? Jesus é rei. Jesus é servo sofredor. Jesus é homem e Jesus é Deus. Representando as cores que foi estudada: púrpura, carmesim, branco e azul. Glória a Deus. Continuando. A cortina exterior, essa cortina exterior, glória a Deus, é semelhante à primeira cortina do tabernáculo, com as mesmas cores, do mesmo material e com as mesmas cores, celestial, real, redentora, fruto de grande sofrimento. De acordo com Êxodo 27 e 17, as bases de bronze chegou no bronze. Falam de obreiros, do ministério. Se nós estamos falando de um lado externo do tabernáculo, que é a cortina com, presta atenção, cortina, coluna, e aqui nós temos os colchetes que seguram as cordas ou varas. Isso aqui é chamado de que isso aqui? De base de cobre, de metal. Então isso aqui representa os obreiros. Aqui já é na revelação, viu? Da palavra. Por quê? Porque eles estão aqui, ó, na parte externa. Representando também o evangelista. Glória a Deus. Veja aí na sua revista a representação do evangelista. Veja aí, ó. Vamos ler? O último versículo da leitura bíblica em classe. Versículo 19. No tocante a todos os utensílios do tabernáculo, está falando do lado externo. Viu? Como a gente está estudando o pátio, só o lado externo. Em todo o seu serviço, até os seus pregos, e todos os pregos do pátio serão de cobre. Então, esse cobre aqui é o bronze, que mostra o serviço exterior, a obra do evangelista
É uma obra evangelística, porque vai ter contato com as pessoas de fora. Evangelista. Por quê? Porque o evangelista vai ter que ser um homem de caráter. Que com o passar do tempo ele não pode mudar de cor. Mesmo sendo simples a mensagem do evangelho pregado por ele. Porque ele está ministrando o bronze. Então, eu tenho cortina sobre o bronze. As cortinas com o tempo envelheciam. Então eu precisava trocar, porque foram muito tempo no deserto. Elas envelheciam. Mas o bronze, eu tenho duas representações. A cortina como tempo, representando o tempo, e o bronze representando a eternidade. Então, o tempo e a eternidade. Olha, nós temos que ser obreiros de bronze. Por quê? Porque são obreiros que vão aguentar altas temperaturas. Mesmo sendo simples, como o bronze, a gente não muda o nosso caráter. Por quê? Porque nós revelamos que o evangelho é um evangelho de uma mensagem simples, que veio para os mancos, os cegos, os coxos e os aleijados. Então, esta cortina do tabernáculo, voltando aqui sobre o bronze. O bronze, ele não oxidam. Tem obreiros que são enferrujados, porque não são de bronze. Não são de bronze. Então, o bronze, ele permanece forte. Ele continua sustentando por todo o tempo, porque ele não se destrói. O bronze, ele mesmo sem brilhar, ele sustenta. O bronze, ele não muda na dificuldade. Glória a Deus. Ele é sempre de bronze. As bases de bronze falam da preparação do calçado para a obra do evangelho, da paz. Glória a Deus. Êxodo capítulo 27, versículo 17. Ainda falando do bronze. As colunas terão suas bases de bronze. Os colchetes vão passar as cordas, chamado também de conexões, colchetes, certo? E estes colchetes ou conexões são de prata. Então a prata fala da doutrina. Então isso aqui, ó, esses colchetes de prata, está falando da doutrina. Glória a Deus, da redenção. Porque a prata fala da redenção, o ouro fala da divindade. Como a gente não tem o ouro aqui, a gente não vai falar no momento. Então, a prata fala da doutrina de Jesus morrendo por nós na cruz, da nossa redenção. A prata. Glória a Deus. Então, meus irmãos, vamos fazer a aula extra, imperdível, que você possa nos ajudar a crescer nesse canal, através das suas doações. É muito importante para o crescimento da nossa obra no Reino de Deus. Pedimos que vocês nos ajudem e abençoem esse trabalho, orando, se quiser, contribuindo. Enviaremos todas as 13 aulas. Uma oferta voluntária de qualquer valor. Pedimos que Deus lhe abençoe e lhe guarde. E que você seja mais abençoado através desse conhecimento. Nós vamos continuar esta aula e vamos enviar para você. Já foi gravado 2 aulas extras. Nós vamos gravar a terceira aula, continuando este assunto. Da terceira aula a respeito da entrada no pátio do tabernáculo. Uma aula inédita, que será do coração de Deus para o seu coração. Deus abençoe. Até a próxima aula, de número 4. Se Deus quiser, na unção de Deus, vamos ministrar. Lição 4. O altar do holocausto. Vamos deixar o nosso zap
aí abaixo no comentário e peça suas aulas. Será uma bênção para o seu ministério e para a sua classe. Deus abençoe e até lá, se Deus quiser, mais uma vez na próxima semana, com a graça de Deus. Amém.